Capítulo 985. Acima do ilimitado branco acinzentado, dentro do magnífico palácio. Assim que a figura de Leonard Mitchell apareceu ao lado da longa mesa de bronze, ele inconscientemente se levantou e quis fazer uma reverência ao senhor louco. No entanto, quando ele olhou, encontrou o assento vazio. Ninguém estava sentado lá. O senhor louco não costuma ficar sentado aí? Um pensamento passou pela mente de Leonard enquanto ele olhava para o outro lado da longa mesa manchada. O mundo estava ali sentado em silêncio, como se estivesse fundido com a névoa cinza em um borrão indistinto. Somos apenas nós dois. Não há necessidade de usar deliberadamente a aparência de German Sparrow, Leonard disse casualmente ao mundo enquanto se sentava novamente. Depois de descobrir a ausência do senhor louco, ele instantaneamente relaxou. Ele não estava tão reservado quanto na reunião de tarô anterior, quase jogando a perna para cima da mesa. É um hábito, respondeu Klein sucintamente. Leonard acenou com a cabeça pensativo. Ouvi dizer que a personalidade de German Sparrow no mar é uma pessoa fria, reservada, refinada e educada. Seu desempenho atual corresponde muito bem a essa descrição. Porém, você não era assim no passado, Klein. Você tem que lembrar que você está apenas atuando. Não se deixe afetar por sua personalidade como German Sparrow. Ei, eu trouxe você aqui para falar sobre Amon, não para bater um papo. Por que você demonstra tão pouca preocupação com os assuntos do seu vovô? Klein de fato adquiriu o hábito de usar a personalidade do mundo em tais situações. Mas quando isso foi dito por Leonard, ele ficou um pouco envergonhado de voltar à sua aparência original. Ele acenou sucintamente que manteria isso em mente. Palais Zoroastre lhe ensinou sobre a parte de "você está apenas atuando". Sim, Leonard respondeu francamente. Esse vovô parece muito bom. Ele mencionou informações tão cruciais para Leonard. Comparado a ele, a semideusa rato de antes realmente não fazia nada de bom. Ela não ensinou a Hazel nenhum dos conhecimentos mais comuns. Mesmo que ensinasse, distorceu parte disso. RH, não importa que não seja um Beyonder oficial, como eles poderiam não saber nada no nível de um semideus? Até mesmo aquela serpente marinha meio louca, Calvitor, sabia como responder a rituais ou obter itens de sacrifício. Ela até conhecia um pouco de teurgia e como realizar outorgas. Klein estabeleceu uma primeira impressão de Palais Zoroastre. No entanto, não se apressou em fazer um julgamento. Afinal, a pesca era uma atividade que exigia iscas. Apenas um exemplo não provou muito. Vendo Klein em silêncio, Leonard interrompeu a conversa fiada e foi direto ao assunto. Onde você descobriu vestígios do blasfemador Amon? Klein foi direto ao assunto. Eu estava perseguindo um semideus do caminho do saqueador que estava à beira de perder o controle. Porém, acabei encontrando Amon nos arredores de Becklund. Tudo o que pude fazer foi usar os poderes do Senhor Louco para escapar diretamente. O avatar de Amon realmente ainda está em Becklund. Leonard suspirou antes de perguntar de uma maneira bastante curiosa e desconexa. Por que você estava perseguindo um semideus do caminho do saqueador que está à beira de perder o controle? Depois de fazer a pergunta, ele percebeu algo e rapidamente acrescentou: se isso envolve alguns planos do Senhor Louco, finja que eu nunca perguntei. Por quê? Lidar com Beyonders à beira de perder o controle ou com aqueles que perderam o controle não é o dever de um falcão noturno. Klein suspirou ao ouvir a pergunta de Leonard. Isso despertou memórias de seu tempo na cidade de Tingen. Naqueles curtos 2 meses, ele tratou de muitos assuntos semelhantes. Incluía o punidor mandatário da Igreja das Tempestades que se transformou em um monstro, a perda de controle de Rudy Odin e a corrupção do velho Nil pelo sábio oculto.
Embora fossem poucos, deixaram uma profunda impressão nele. Ele gravou certos hábitos em seus ossos. Portanto, depois de levar em conta tudo o que sabia, e chegar à conclusão de que a semideusa do caminho do saqueador estava à beira de perder o controle após morder alguém raivosamente, ele não hesitou e usou sua ilusão. A partir disso, obteve a confirmação de Hazel e nem esperou 1 ou 2 dias para fazer os preparativos. Tudo o que ele fez foi adivinhar acima da névoa cinza e elaborou um plano aproximado antes de agir. Tais assuntos eram emergências para ele. Além disso, Klein há muito tinha a intenção de se livrar da semideusa do caminho do saqueador porque a má intenção que ela demonstrou ao lidar com Hazel era óbvia. Além disso, tentou convencer a senhorita mágica a procurar um tesouro que na verdade era uma armadilha. Se ele fosse um semideus naquela época, o que significava uma grande diferença de força, teria agido. Além disso, ele também tinha medo de provocar acidentes desnecessários. Foi justamente por isso que ele seguiu seu plano pré-determinado para eliminá-la assim que confirmasse a condição da semideusa do caminho do saqueador. O primeiro estágio de seu plano era atrair o inimigo para fora de Mansão Mus para evitar que ela produzisse sua forma incompleta de criatura mítica antes de morrer, pois isso teria afetado as pessoas comuns. O resultado foi bastante satisfatório. Tendo ele mesmo como isca, ele alcançou seu objetivo, mas não conseguiu usar o bombardeio de canhão de ar para terminar a batalha. Isso fez com que a semideusa do caminho do saqueador fugisse para a floresta e parasitasse uma árvore. Na verdade, Klein tinha um segundo estágio em seu plano e até preparou contingências caso não conseguisse eliminá-la. Para sua surpresa, Amon apareceu de repente, fazendo-o encerrar todos os seus planos e fugir sem qualquer hesitação. A contingência de Klein era deixar uma marionete escapar do campo de batalha e escrever para o semideus experimental subproduto do episcopado luminoso, Patrick Bryan, para obter sua ajuda. Afinal, este imortal provavelmente possuía a habilidade de atravessar o mundo espiritual. E se houvesse algum imprevisto adicional, ele poderia convocar a senhorita mensageira e efetuar o pagamento depois. À medida que suas memórias surgiram, Klein respondeu a Leonard com um tom suspirante: um segredo. Depois de parar por um segundo, ele perguntou: por que você não encontrou uma oportunidade de informar a Igreja da Meia-Noite sobre a chegada do Avatar de Amon em Becklund? Leonard deu uma explicação apressada, indicando que se o corpo real de Amon chegasse, a descida de uma divindade era quase certa. Ele também explicou que Amon poderia usar a morte de seu avatar para ver as mudanças correspondentes no destino, assim, encontrando a fonte da agitação e descobrindo o alcance da atividade do mentor. Também era estilo de Amon ficar perto de um avatar superficial, mas esconder uma dúzia, dezenas ou centenas de avatares. Os avatares de Amon poderiam parasitar todos os tipos de criaturas com espiritualidade. Se alguém não fosse um semideus, nem notaria o parasita. No final, Leonard informou Klein detalhadamente sobre o exemplo que o velho havia levantado de como Amon roubaria o destino de alguém. Isso causou um arrepio nas costas de Klein, grato por ele não ter sido precipitado ao lidar com Amon. Caso contrário, o Senhor Louco poderia ter sido substituído. Não é de admirar que Leonard não tenha relatado o assunto. Para Amon aparecer tão abertamente, ele está, na verdade, colocando armadilhas. Além disso, ele tem ainda mais avatares escondidos em segredo, e pode parasitar os micróbios no ar. Só isso já faz meu couro cabeludo arrepiar. As criaturas que posso controlar no momento nem conseguem atingir esse estado. Quanto menor a criatura, mais difícil será ver os fios do corpo espiritual. É um caso muito especial. Não posso usar o poder da igreja,
a menos que seja feito por alguém que não tenha problemas em todos os aspectos. Klein lamentou ao obter uma compreensão mais profunda do terror de Amon. Isso lhe deixou uma impressão mais profunda. Do seu ponto de vista, Leonard era um excelente candidato para relatar o assunto à Igreja da Meia-Noite, mas com Palais Zoroastre parasitando, ele não ousou expor sua existência a Amon. Além disso, o enforcado também poderia assumir essa responsabilidade, mas não era capaz de fornecer a fonte da notícia. Isso significava problemas que mereciam investigações mais profundas. Uma escolha após a outra passou pela mente de Klein. Finalmente, ele fez uma pausa em si mesmo, suas identidades como Klein Moret e German Sparrow. Como um abençoado da meia-noite, é inteiramente razoável informar a Igreja sobre a aparição de Amon em Backlund. Amon não será capaz de apontar falhas nisso. E tendo-me envolvido na batalha com o semideus do caminho do saqueador esta noite, como o feiticeiro bizarro que testemunhou Amon e agora está de posse do conhecimento de que o avatar do anjo do tempo está aqui em Backlund, também é muito normal e não é algo que irá acumular a suspeita de Amon. Ao mesmo tempo, como sou um abençoado da meia-noite, apenas a perda de um avatar provavelmente não provocará sua ira total por vingança. Afinal, ele poderia enfrentar uma armadilha muito possível, a descida de uma divindade. Ter um apoiador realmente é bom. No entanto, sempre é cobrado um preço pelo que o destino concede. Klein rapidamente chegou a uma conclusão sobre o assunto. Então, ele habitualmente mudou seu ponto de vista e começou a considerar o assunto do ponto de vista de Amon. Amon definitivamente conhece bem os feiticeiros bizarros. Ele pode determinar meu caminho a partir do controle das marionetes e da troca de locais. Já que Amon permitiu que um feiticeiro bizarro fugisse, ele deve ter feito preparativos para ser exposto. Ele pode até esperar atrair o alvo que está procurando. Eu estava usando o rosto de German Sparrow, mas isso não implica nada. A aparência de um sem-rosto é a menor preocupação. Então como Amon determinaria minha identidade? Uma potência que se esconde na escuridão e um semideus do caminho do vidente. Como a Igreja da Noite Eterna e a Ordem Secreta controlam as fórmulas, os ingredientes e as sereias, quase não há feiticeiros bizarros não oficiais. Os descendentes da família Antigonos foram todos exterminados. Portanto, um feiticeiro bizarro é da Ordem Secreta ou um agente secreto que a Igreja da Noite Eterna nutre secretamente. Juntamente com o fato de eu estar em Backlund, a resposta é quase óbvia. Devido a essas razões, Amon não acharia difícil determinar que a Igreja da Noite Eterna está ciente de seu paradeiro e iniciará uma operação para eliminá-lo. Minha denúncia estará dentro das expectativas. Não fazer isso seria anormal. Sim, ele definitivamente se esconderá. Mesmo que substitua a identidade daquela semideusa do caminho do saqueador, ele não viria para a rua Backlund tão cedo. Tendo feito esse julgamento, Klein imediatamente se sentiu um pouco mais aliviado porque isso significava que ele teria muito tempo para se preparar. Quais ideias você tem? Vendo o silêncio prolongado de Klein depois de terminar sua descrição, Leonard não pôde deixar de perguntar. Klein controlou seus pensamentos e perguntou sem responder: que sugestões Palais Zoroastre tem sobre isso? Ele disse que se você deseja lidar com o avatar de Amon em Backlund, você deve primeiro obter as bênçãos da ocultação. Leonard respondeu com sinceridade. Bênçãos da ocultação. Palais Zoroastre está abertamente tentando me testar. Metade do símbolo atrás do acento do louco representa a ocultação. Usando anjos de papel e a carta do sacerdote vermelho, posso agitar os poderes do espaço misterioso acima da névoa cinza, tornando possível interromper o avatar de Amon. No entanto,
provavelmente é incapaz de impedir que ele se intrometa no próprio destino. No entanto, ainda tem outra identidade como abençoado da meia-noite, e outro título da deusa é mãe da ocultação. Eliminar o avatar de Amon é considerado pagar o preço ou receber uma doação. Parece que são as duas coisas. Klein pensou antes de responder com uma voz profunda. Diga a Palez Zoroaste que sou um abençoado da ocultação. Tentarei orar por ajuda. Ele estava se referindo a ser o abençoado da mãe da ocultação, mas era certo que Palez Zoroaste entenderia isso como sendo o abençoado do louco. Ponto.